Arthur Moraes foi campeão com o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Foi bicampeão do Campeonato Português com o Benfica e campeão catarinense com a Chapecoense, entre outros grandes títulos em sua vitoriosa carreira no Brasil e principalmente na Europa. Nessa conversa, futebol é o que não faltou. Quais jogadores foram mais surpreendentes frente a frente? Afinal, Arthur é primo do Ederson, goleiro do Manchester City e da seleção brasileira, reconstrução do time da Chapecoense e muito mais. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Bom vídeo pra você! Começando mais uma edição do Sem Fronteiras Podcast, hoje eu tenho a honra de conversar com uma das maiores muralhas do Benfica, né, no gol, entre outras equipes também pela nossa Chape, Arthur Moraes. Seja bem-vindo, meu irmão, desde Portugal. Seja bem-vindo. Ô Luan, obrigado, é um prazer estar falando com você, é um prazer estar falando com o pessoal de Chapecó, mais precisamente, lógico que depois isso se expande por todo o Brasil, por todo o mundo, mas como eu te disse já anteriormente, vindo um convite de Chapecó, é praticamente impossível negar e estou sempre disponível, porque a Chape foi um capítulo importante da minha carreira como jogador e tenho um carinho muito grande por todos de Chapecó e pela Chapecoense. Show de bola, muito bem, né? A gente vai chegar lá. Vamos começar com o Arthur lá no início. Como é que começou a tua atividade de desportista? Como é que você começou no futebol? Começou aonde? E tu é natural da onde, Arthur? Bom, eu sou natural de Leme, interior de São Paulo. Uhum. Mas tive toda a minha infância vivida na cidade de Campinas e por isso comecei, as pessoas não vão lembrar muito, já tem muito tempo, na seleção de Vinhedo, em 1995, quando existia o Campeonato Paulista Dente de Leite, que era a Copa Luciano do Vale naquela altura. Comecei por ali, depois logo em seguida a seleção de Vinhedo, que tinha uma parceria com o Colégio Santana, acabou fazendo uma parceria com o Lousano Paulista de Jundiaí, e nós todos que jogávamos na seleção de Vinhedo acabamos migrando para Jundiaí. E depois o Lousano Paulista se encerrou, veio o Et Jundiaí com a entrada da Parmalat, e ali fiquei até 2002 com 21 anos, e depois acabei indo para o Cruzeiro, do Cruzeiro Curitiba, depois Itália, Portugal, Turquia, Chapecó, depois acabei voltando para Portugal, e isso foram 20 anos de estrada. Bacana. Vamos falar um pouquinho da tua passagem pelo Cruzeiro. Foi aí que eu conheci você. Eu era pequeno, cara. A gente tá falando do quê? Você no Cruzeiro 99, 2000 e alguma coisa? Não, 2003, 4 e 5. Isso, pra frente aí, 2003. Eu lembro da tua passagem pelo Cruzeiro, foi aquela época vitoriosa do Alex ali, né? Aquele título brasileiro e tal. Sim, tivemos um ano mágico ali, que foi a primeira Tríplice Coroa, né? Uhum. Foi a primeira equipe no Brasil a conquistar o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o primeiro título brasileiro pelo Cruzeiro, que até então o Cruzeiro, o único título que faltava na história do Cruzeiro era o Campeonato Brasileiro. E nós conseguimos esse feito. Se eu não me engano, Arthur também foi o primeiro campeão de pontos corridos? Ou me falha a memória? Eu acho que foi o segundo. Não, foi o primeiro. Sim, em 2002 o Santos foi campeão e 2003 Isso. Fomos nós como primeiro campeão de pontos corridos, sem dúvida. Sim, verdade. Como você jogou os dois campeonatos, tanto o de mata-mata quanto o ponto corrido, falando em termos de Brasil, qual que você prefere ou preferia na época que jogava? Eu acho pontos corridos muito melhor, é mais justo, né? Para quem trabalha diariamente, para quem as equipes que preparam melhor, o pontos corridos é melhor. Uma mescla para o sentimento, principalmente dos torcedores, como se diz, a Copa do Brasil supre, né, esse sentimento do mata-mata, da emoção, do eliminar, do jogo ida e volta, do envolvimento, mas o campeonato nacional, acredito eu, deveria ser sempre maneira de pontos corridos pela justiça que é. Faz sentido. Na época que você passou pelo Cruzeiro, quem que tinha de goleiro? Você, o Gomes, quem mais? O primeiro ano foi eu, Gomes e o André que era do Inter, que depois acabou indo pro Cruzeiro. Depois no segundo ano foi eu, Doni,
e o Gatti, que era um menino que subiu dos juniores, e depois no terceiro ano chegou o Fábio, aí ficou sendo eu, o Fábio e o Gatti também, e depois disso eu acabei saindo. Ok. Então aí do Cruzeiro você foi pra fora já ou foi pra outra equipe? Não, fui pro Curitiba, não, Ah, fui pro pro Curitiba, Curitiba. joguei uma Série B, a Série B pelo Curitiba, naquela altura era importante, eu vinha de praticamente 6 meses sem jogar no Cruzeiro, e Uhum. era importante voltar a jogar, e surgiu o convite do Curitiba, e acabei indo pro Curitiba para jogar uma Série B e voltar a jogar. Arthur, por que acontece isso, cara, em termos de bastidores assim? Por que às vezes o goleiro tá bem ou um jogador tá bem e o técnico simplesmente chega e diz que não quer contar mais com ele, cara? Eu não acredito que seja muito o contar ou não contar. A verdade é que cada treinador tem uma ideia e cada treinador tem uma preferência. Infelizmente, no Brasil, se vive um metralhar de treinadores semanalmente. E, e o Brasil é muito conhecido por moer pessoas. E como a cultura e o modo de pensar do futebol brasileiro é um pouco assim, isso acaba depois num efeito cascata acarretando para os jogadores, seja para os goleiros, seja para que posição for. Acaba que não se tem muita uma continuidade dos jogadores nas equipes. Já que a gente está falando de treinador, essa leva de treinadores portugueses que estão vindo para cá, como é que tu avalia dessa forma? É muito diferente a filosofia portuguesa da brasileira? Bom, como é que eu posso te explicar? Eu acho assim, é válido. Acho que os treinadores brasileiros deveriam, essa é a minha opinião pessoal, deveriam encarar esse intercâmbio entre Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, numa maneira de crescer, Uhum. porque ninguém procura nenhum outro profissional num outro país ou em qualquer outro lugar se não for detectada uma carência. E a verdade é que se for detectada uma carência, os portugueses vieram para o Brasil, acrescentaram naquilo que é o futebol brasileiro, tanto Jesus quanto o Abel venceram. Uhum. E acho que, em vez de se criticar a vinda do treinador português, e pode ser de qualquer outro país que já veio para o Brasil, treinadores argentinos, uruguaios, paraguaios, ou de qualquer outro lugar, Uhum. eu acho que o treinador brasileiro devia procurar olhar, entender, e ver o porquê que eles estão indo, e procurar saber que o futebol ele evoluiu, o futebol ele se modernizou, e nós, membros e pessoas que trabalhamos dentro do futebol, devemos estar sempre atualizados. E se hoje os portugueses estão indo para o Brasil, é que existe essa carência, e é algo que entrou e o jogador brasileiro simplesmente entendeu e aceitou e cresceu com isso. Eu acho que deveria ser encarado. E eu sou adepto porque vivo aqui em Portugal, vivo em Lisboa, e Uhum. vejo o quanto as equipes portuguesas trabalham bem com pouco recurso, com pouco dinheiro. No Brasil, acho que os orçamentos das equipes são muito maiores que os das equipes portuguesas. Não estou nem comparando com os três grandes, Uhum. com os menores. Às vezes, quando você olha a qualidade do jogo, a qualidade do espetáculo, às vezes fica um pouco abaixo. Compreendo. Ok, perfeito. A tua saída do Curitiba aí te levou à Itália, é isso? Sim, sim, eu vou à Itália. Já era um sonho que eu tinha, um objetivo que eu tinha logo de pequeno, que eu tinha esse desejo de vir jogar na Europa, como um sonho de criança. Uhum. Fui atrás dele e acabou se concretizando quando fui à Itália. Aí tu passou por qual equipe antes de chegar no Benfica? Passei pelo Siena, Cesena. O Cesena foram só 4 meses. Uhum. E depois acabei indo para Roma, onde eu fiz 2 temporadas na Roma, e depois vim para Portugal. Ah, ok, tu passou pela Roma, é verdade. Essa tua passagem É. pela Roma aí, cara, quem que tinha de goleiro também? Eu gosto de fazer Sim, na um Roma, comparativo. o primeiro ano era o Doni, acabei reencontrando o Doni na Roma depois que eu tive com ele no Cruzeiro. Uhum. Tinha o Júlio Sérgio, que era um outro brasileiro, foi a primeira vez na história do futebol italiano que tínhamos três
goleiros brasileiros Brasileiros. numa única equipe. E depois, já no segundo ano, era Doni, eu, Júlio Sérgio, e eles acabaram contratando depois o Lobot, que era um romeno, da seleção da Romênia. Uhum. E acabou, e dentro dos 2 anos foram esses os companheiros que eu tive. Bacana. E aí veio a oportunidade, ou a proposta que seja, no Benfica. E aí foi aí onde eu conheci Não, bem primeiro mais seu Braga, trabalho. primeiro Braga. Isso, Primeiro tu Braga, passa depois pelo o Benfica. Braga. Sim, Tu passa sim. pelo Braga e fica quanto tempo no Braga? Eu no Braga acabei ficando apenas uns 10 meses, Uhum. onde eu acabei fazendo a primeira final de Liga Europa contra o Porto. E foi uma grande temporada que eu fiz pelo Braga. E logo depois dessa final da Liga Europa com o Porto, eu acabei indo pro Benfica. Depois do Benfica, tive quatro temporadas. A tua chegada no Benfica, para você, representou, como que eu posso dizer, talvez na tua maneira de avaliar, o melhor momento da tua carreira? Sim, sim. Eu acho que o melhor momento da minha carreira começou em Braga Uhum. e teve o grande ápice no Benfica, onde dentro tive a oportunidade de jogar nos maiores clubes da Europa. E uma coisa às vezes é você pertencer a elencos. Já no Benfica eu já cheguei numa condição, como que eu posso dizer, para ser protagonista, para ser titular, para jogar, Uhum. para ter minha oportunidade, para ser um jogador, como é que eu posso dizer, não vou falar de um jogador importante, não Sim. sei, não quero dizer a palavra importante, mas Deixa, cheguei deixa que eu falo. Um para jogador importante. Porque tu foi, cara. Eu avaliei, eu acompanhei você no Benfica. Tu era um cara que fazia diferença em campo. Então deixa que eu falo. eu cheguei com o estado diferente por aquilo que eu consegui fazer em Braga. E depois o Benfica, tudo praticamente deu certo, e realmente foi o melhor momento da minha carreira, e no qual tenho muito orgulho de ter construído essa história dentro do clube. Tu trabalha com Jesus, né? Sim, trabalhei 4 anos com Jesus, chego no Benfica com uma contratação indicada pelo Jesus, e ali tive 4 anos com ele. E como é que é trabalhar com o Mister, cara? Bom, hoje, sim, alguns anos atrás era muito, como se diz, não é, muita exigência. Na verdade, eu acho que a palavra que todos os jogadores que trabalham com ele é que, para se trabalhar com Jesus, tem que entender que você tem que estar com a cabeça 100% voltada e entregue para as ideias de equipe que ele coloca para você, entendeu? E foram 4 anos fantásticos, se eu não me engano, 6 ou 7 títulos, e foi um dos momentos mais, como diz, marcou uma fase dentro do clube, dentro do Benfica. E eu hoje digo que ainda bem que eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, que por tudo aquilo que hoje tenho, que hoje sou, muito daquilo que ele exigiu de mim, conseguiu tirar o melhor de mim todos os dias, e vivi toda a experiência de futebol com ele, foi muito legal. Bacana. Você faz parte também do elenco do cujo entrou o teu primo, né? O Ederson. Quando tu tava por sair, ele chegou. Como é que foi esse trâmite da chegada dele até lá? Eu saio, eu acabo indo para a Turquia quando eu tinha 34 anos, acabo saindo e ele chega. Uhum. E aí o Edson chega vindo do Rio Ave, todo mundo diz que ele é meu primo, e ele não é. Até esse tempo atrás me perguntaram, depois eu acabei explicando essa situação. Eu já falei isso com ele. Ele não é meu primo, mas somos amigos. Aham. E, e ele vem depois ele tem um momento feliz e continua. Vem o Júlio César um pouquinho antes, depois entra ele. E Sim. a verdade é que, tanto com ele quanto o Júlio, o Benfica ganha mais 2 campeonatos, mais alguns, mais campeonatos nacionais, né? E o Sim. Benfica continua nessa fase vencedora da história do clube. Eu li em mais de um ou dois portais que falavam que ele era teu primo. E tem essa lenda, então. E, Então quer dizer que ele não é teu primo. não é isso. Tem muita gente, até acho que no Wikipedia diz que ele é meu primo, já olhei lá
Mas para mim não tem problema nenhum, podemos continuar sendo primo, mas a verdade é que somos amigos. Aham. E toda vez que nos encontramos, conversamos tudo, e até rimos dessa situação, mas seguimos. Tá tudo certo. Cara, a passagem do Júlio César também foi uma passagem importante, como você frisou agora, né? Ele teve momentos bons ali no Benfica. Teve. O Júlio, acho que foram 4 épocas, 5 épocas também no Benfica. E tanto no meu último ano junto dele, nós dois fomos campeões, cada um jogando meia temporada. Fomos campeões, conquistamos o bicampeonato pelo Benfica. E hoje somos amigos. O Júlio vive aqui em Lisboa também, estamos sempre juntos. E foi um amigo que eu fiz pro futebol e certamente será um amigo para sempre. Sem dúvidas. Você enfrentou vários jogadores assim de renome mundial, com uma dificuldade imensa pela habilidade dos mesmos. Qual jogador assim que você enfrentou? Há vários, mas pelo menos ponderar um ou dois aí que você mais teve dificuldade, digamos assim, ou que você mais admirou dentro de campo e pensou, pá, esse cara é o cara mesmo. São vários. Eu tive a sorte de jogar com e jogar contra dentro daquilo que foi minha carreira contra os melhores do mundo. Mas eu acho 2 ou 3 assim que impressionaram muito pela força física daquilo que eu vi que era assim, não são muitos. Eu acho assim 2 ou 3, para não estender muito. Eu acho que Ibrahimovic é um que quando você encontra no campo te impressiona pela força física. O Adriano Imperador também, outro que impressiona. O Hulk impressiona. E depois tem aqueles Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Del Piero, são Totti, e são muitos, mano. Eu tive a sorte de ter jogado contra e vivenciado momentos Que bacana. da carreira contra grandes jogadores e viver ao lado deles também. Dessa levada mais, digamos assim, mais recente, tu chegou a jogar contra o Messi, Cristiano Ronaldo? Pô, eu já tinha esquecido até desses. Não, eu contra o Messi cheguei a jogar 2 vezes, 3 vezes contra o Messi. Contra o Ronaldo não tive oportunidade. Porque eu acho que quando eu joguei contra o Real Madrid, ele acabou não vindo para o jogo aqui no Estado da Luz. Temos o Eusébio Cup contra o Real Madrid. E depois em Champions League acabei não jogando contra o Real. Okay. Mas foi contra todos esses. Tem muitos grandes jogadores. Antes da gente voltar, aí tu sai do Benfica e vai pra Turquia? Ou vem pra Chape? Vou pra Turquia. Uhum. E numa outra fase da vida, eu assim, como é que eu posso dizer? Numa pisada um pouco no freio na carreira. Vou pra Turquia mais com a ideia de jogar menos e jogar com qualidade. Eu já estava entrando para os meus 35 anos por aí. E a ideia era ir para um clube menor da Turquia, jogar menos, mas jogar com qualidade, porque a idade estava começando a pesar um pouquinho. E para manter a qualidade daquilo que eu tinha construído na minha carreira toda, era importante jogar menos, mas jogar com qualidade. Eu acabei fazendo 1 ano e meio na Turquia, depois veio o convite da Chapecoense. Fala um pouquinho sobre esse convite aí, Arthur. Como é que foi a tua chegada aqui em Chapecó? Bom, a chegada o convite foi algo especial, algo que quando me convidaram, eu sempre disse que era impossível dizer não pelo momento da Chape, logo depois do acidente aéreo. Uhum. Confesso que quando cheguei em Chapecó, não tinha nem ideia daquilo que eu iria encontrar. E quando vi uma tristeza muito grande na cidade, nas pessoas, foi um momento muito difícil para todos nós que aceitamos aquele desafio da reconstrução. Mas depois, com o tempo, vimos que algo que ficaria marcado para sempre. E ao lado pessoal, principalmente o meu, é algo que carrego com muito orgulho, com muito respeito. Porque não foi fácil tudo aquilo que nós vivemos. Uhum. E no final conseguimos dar conta do recado e voltar a trazer alegria para a cidade. Verdade, cara, com certeza. Vocês cumpriram muito bem esse papel, sem sombra de dúvidas. Eu lembro, cara, quando anunciaram o teu nome, eu pensei, meu Deus, cara, olha que pelo menos uma alegria em meio à tragédia de trazer um cara como o Arthur aí pra
para ajudar a reerguer a Chape, assim, entre os outros que trouxeram, mas no caso, eu te falo, eu particularmente, por acompanhar a tua carreira do Benfica, enfim, e eu gostava muito de assistir o Campeonato Português, cara, então eu via muitos os jogos que tu fazia lá e foi ali que eu acompanhei mais diretamente a tua carreira. Foi quanto tempo de Chape? Aí tu sai da Chape e volta para Portugal, é isso, né? E foi simplesmente foi um único ano, foi uma temporada só. Tive muita dificuldade, principalmente no readaptar ao futebol brasileiro. Confesso hoje, depois de alguns anos, não foi fácil essa readaptação, a exigência do resultado imediato numa equipe, principalmente da minha parte, a dificuldade muito grande em associar minha vinda com a substituição do Danilo, que era um grande ídolo da Chape, no qual sempre que me perguntaram abordei toda essa questão com um grande respeito e tem até hoje. Agora não foi fácil porque nós viajamos para Barcelona, viajamos para Itália, viajamos para o Japão, jogamos Recopa, jogamos Libertadores, jogamos Copa Sul-Americana, jogamos Campeonato Brasileiro, jogamos Campeonato Regional, jogamos Copa do Brasil e assim foi se não me engano, quase 100 jogos numa época sobre-humano. É uma coisa que todos deviam pensar, pegar esse exemplo. A gente tinha, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, 3 equipes, cada um ia para um lugar, o treinador chegava no dia do jogo. E para mim não foi fácil essa readaptação ao futebol brasileiro e voltar ao Brasil. Minha filha acabou por nascer em Chapecó, com a minha esposa grávida, tudo mudança, uma série de coisas, jogo atrás de jogo, a gente praticamente viajava, passava 15 dias fora, ficava 2 dias, viajava mais 15. Pouco tempo para treinar. Você com 36 anos, aquilo que você mais precisa é treinar. Sim. E não foi fácil. E acabei ficando um ano. Acho que cumpri com aquilo que era o principal objetivo, que era ser leal à Chape e ajudar no resgate, na recuperação do clube. E depois, em início de janeiro, acabei recebendo um convite para voltar a Portugal, onde eu já estava mais ou menos com essa ideia de voltar para cá. E acabei voltando. Fui para o Desportivo das Aves, que era um clube de projeto chinês aqui em Portugal, no norte do país. Acabei ficando 6 meses lá e logo depois de 6 meses acabei encerrando a carreira. Esse momento de encerrar a carreira, o jogador ele sente a família que dá uma, entre aspas, uma pressionada? Como é que é? Porque o teu trabalho é o teu corpo te fala quando você tem que parar, o teu psicológico, como é que é? Bom, eu no meu caso fui amadurecendo essa ideia dentro de mim. Lógico, se você perguntar para mim, eu com 37 anos, conseguiria jogar mais? Conseguiria, isso é indiscutível que conseguiria. Mas eu acho que a parte de maturidade, mentalmente, você começa, dentro do futebol, a ter interesse a outras coisas. Começa a se preocupar com outras coisas que não seja o jogo. E é nesse sentido que as coisas vão amadurecendo, você começa a buscar, a procurar, a ter outros tipos de conversas. E foi isso que aconteceu comigo, naturalmente. A decisão veio, eu recebi o convite para estar assumindo um clube aqui em Portugal, que era o Alverca, e não pensei 2 vezes, que era uma coisa que já estava vindo dentro de mim, já não estava tendo tanto prazer pelo treino, e pelo jogo, e pelo dia a dia, como jogador de futebol. Eu estava buscando e querendo provar outras coisas, provar a parte do dirigente, aquelas coisas todas. E aceitei e encerrei minha carreira sem muita, como se diz, sem muito, como é que eu vou dizer, sem muita volta, entendeu? Chegou o dia, conversei com a minha esposa, eu acho que chegou a hora. Eu não me vejo mais nesse contexto, não tenho tô com outras ideias na minha cabeça. Eu acho que é um momento, um convite que eu gostaria de abraçar e acho que fiz bem. Legal, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Hoje você atua dentro do futebol ainda, em dirigências, algo assim, em cada futebol? Sim, eu participei nos últimos 3 anos
da constituição de uma SAD aqui em Portugal, que é a SAF aí do Brasil. Uhum. É um grupo um grupo brasileiro, que é a família Vicentim de Belo Horizonte, decidiu fazer aquisição de um clube aqui em Portugal, no qual eu participei de toda a captação, da constituição, da fundação dessa SAD, onde eu diretamente com eles trabalhei em toda a fundamentação daquilo que era as nossas ideias como clube e a ideia deles no modelo de negócio. E a verdade é que nos últimos 3 anos foi isso que eu fiz, eu era o vice-presidente da SAD e o CEO, onde Bacana. praticamente no dia a dia fazia tudo, e há 40 dias acabei por sair do projeto e entreguei o clube praticamente pronto para que eles possam seguir e dar continuidade com tudo aquilo que nós idealizamos há 3 anos atrás. Missão cumprida, né? Sim. Arthur, tem um detalhe enquanto você estava, acho que no Benfica ainda, que me chamou a atenção. Na época que o fato ocorreu, que foi um assalto na sua casa, né? Até circulou essa informação bastante pra cá, antes mesmo, obviamente, de tu passar pela Chape, cara. Sim. Como é que foi essa situação, cara, essa experiência? Não, foi super tranquilo, assim, hoje foi tranquilo, assim, eu tive o azar de um fim de tarde aqui em Lisboa, no inverno, que já era noite. Uhum. Duas pessoas entraram na minha casa, eu estava dentro, e quando eles entraram no meu quarto, eu estava deitado e acreditavam que não tinha ninguém em casa, minha família estava no Brasil nessa altura, e quando me viram acabaram fugindo, e foi somente isso, nada de muito especial, mas no momento te assusta um pouco, te dá um pouco de insegurança, mas logo depois foi superado. Mas será que os meliantes sabiam que era você que morava ali? E eu acredito que sim, porque era um final de semana no qual a gente tinha jogo na Ilha da Madeira, e teoricamente foi uma sexta-feira no fim da tarde, teoricamente era uma data que eu não estaria em casa, entendeu? E minha casa estava apagada, que eu estava descansando à altura, e eles acabaram entrando e tiveram a surpresa que eu estava lá, e eu iria viajar somente no sábado de manhã, não na sexta-feira, mas normalmente viajaria na sexta. Então, mais ou menos já conheciam a tua rotina, quem sabe, né? Acredito que sim. Caramba, cara. Vamos lá então, Arthur, na tua infância, por exemplo, quando você começou a ingressar ao futebol ou que você sonhava em ser jogador, teve algum goleiro, alguém que foi tua fonte de inspiração? Teve. Eu acho que da minha geração, acho que é a unanimidade entre todos nós. O Tafarel foi a nossa grande referência. E foi aquele que abriu a primeira porta da Europa para todos nós. E até hoje, como treinador da seleção, hoje ele é treinador do Liverpool também. Uhum. E tenho orgulho de dizer que sou amigo dele hoje. E o Tafarel, acho que para minha geração, é unanimidade. Bacana. Eu vou entrar agora para perguntas mais direcionais, fugindo um pouquinho do futebol, entrando mais para tua opinião pessoal, coisas relacionadas a você, obviamente. Se você tivesse a oportunidade de voltar no passado, Arthur, e encontrasse você, o Arthur Moraes, com 8, 9, 10 anos, aquele menininho lá de Leme ou lá de Campinas, o que o Arthur de hoje falaria para ele lá no passado? Falaria para ele lá no passado? Uhum. Siga em frente como você sempre seguiu. Eu falaria a mesma coisa, acho que a mesma coisa, não. A única coisa que eu acho que hoje que eu falaria para mim, comecei a estudar o inglês mais cedo. Boa. Era a única coisa que minha mãe brigava comigo, que era para mim estudar inglês, e eu não gostava na altura e não entendia a importância. E hoje eu falo inglês, mas custa mais aprender agora do que quando eu era menino. E uma coisa que eu falaria para mim, assim, meu filho, vai estudar teu inglês, que é importantíssimo para a vida. Claro, sem sombra de dúvidas. 2 pontos. Um ponto da sua vida, da sua carreira, que você mais se orgulha, e um ponto ao contrário, que você não tem tanto orgulho, ou que talvez, usando outras palavras, você até sinta vergonha de atitudes que você tenha feito, ou algo assim.
rolando. Eu, daquilo que eu tenho mais orgulho hoje é da carreira que eu construí com todas as dificuldades, às vezes superando, às vezes, muita opinião contrária. Sempre lutei com as minhas convicções daquilo que eu acreditava e consegui construir a carreira que eu tive. Agora, vergonha, não sei se é vergonha, às vezes, sim, eu digo, às vezes, eu não tenho nada assim que eu falo com sinto, às vezes, uma coisa que, às vezes, mas é de mim que eu tenho aqui em Portugal a gente fala um feitio difícil, eu sou muito competitivo e gosto de ganhar tudo, mano. E às vezes o perder pra mim faz uma confusão muito grande na minha cabeça e às vezes não é ver, às vezes sentir que alguém tá do meu lado, às vezes eu sinto que a pessoa não tá dando tudo aquilo que eu esteja a dar, mas às vezes não é que a pessoa não esteja a dar aquilo que eu dou. Às vezes é que eu tenho uma abordagem, a pessoa tem outra. Às vezes a pessoa tá até dando tudo o que ela tem, só que às vezes eu não consigo compreender. Às vezes eu acho que eu sou um pouco duro nesse contexto, às vezes exigir demais das pessoas. Às vezes eu teria que ser mais soft. Não sei se é mais soft, mas isso é uma coisa dentro de mim. Sim. Que é algo que eu, pra mim, eu não tenho nada no mundo que me dá mais paixão que ganhar um jogo. Compreendo. E construir uma vitória. Então, isso é a coisa que me dá mais prazer na vida, é construir uma vitória e ganhar um campeonato. Top. Tu me falou uma coisa agora que me fez devagar aqui e ter uma outra percepção. Tu falou uma coisa assim que você dá o teu melhor e atinge o objetivo e a outra pessoa não atinge talvez na mesma perspectiva que você, mas talvez ela esteja dando o melhor dela. Cara, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, porque eu penso como você também. Cara, quando eu entro num projeto, eu entro de cabeça. Eu entro para fazer acontecer, eu perco o sono, eu deixo de jogar meu futebol às vezes para fazer a coisa acontecer. E às vezes quando você tem alguém que faça parte do projeto também, seja em qualquer área que seja, e a pessoa talvez não entregue o resultado, eu nunca tinha parado para pensar que talvez a pessoa entregue o máximo dela e eu não consiga ver por essa ótica. Cara, faz todo sentido. Boa. Sim, é difícil, isso não é fácil. Às vezes eu falo, pelo menos no meu caso, eu tenho meu pé no acelerador. Né? Eu, quando eu pego uma coisa, eu pego para fazer ela acontecer. E isso é da minha personalidade, é da minha competitividade. Uhum. E às vezes você tem que entender que os seres humanos, que as pessoas são diferentes. Eu sou diferente de você, que é diferente de outra pessoa. E às vezes cada um tem uma ótica daquilo que são os conceitos. E não é fácil. E às vezes eu acho que devo ter sido duro com alguém, às vezes eu hoje, com a maturidade, com a experiência, é uma coisa que eu penso. Perfeito. O que é Deus para você? O que você entende como Deus? Deus é tudo e é onde nós temos que nos agarrar todos os dias, naquilo que nós temos que acreditar. Você acredita em vida após a morte? Não. Tu acha que Acredito que nós vamos para algum lugar, mas não acredito em vida. Ok, entendi. Legal. Faz todo sentido. Um sonho que você não pode concluir essa tua passagem aqui na Terra sem alcançar. Um sonho? Oh, Deus me deu tanta coisa, mano. Eu realizei tantos sonhos. Puta, eu tenho tanta coisa, mano. Eu realizei sonhos. Agora sim, eu nessa nova fase, o sonho que eu quero realizar é ser um ótimo dirigente, ser conhecido como alguém que tem novas ideias, alguém que constrói grandes elencos, alguém que ganha campeonatos e alguém que seja um sonho, alguém diferente, mano. Alguém que olhe para mim, que veja, que me entenda e veja, sei lá. Eu acho o sonho é isso, nessa nova fase, é se consolidar porque assim, eu falo, nós ex-jogadores de futebol, nós morremos duas vezes, né? Uma quando nós paramos de jogar e depois quando nós morremos de verdade mesmo. Boa. E agora pelo menos o ex-jogador tem que se reinventar aos 37, 38, aos 40 anos.
E eu, nesse momento, naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho procurado me preparar, ser reconhecido como um grande dirigente, alguém que teve a visão de construir grandes elencos, grandes campeonatos, desenvolver grandes jogadores e fazer business no futebol. O futebol hoje é business e é nisso que eu tenho me preparado. Sem dúvidas. Você ainda tem alguma vida de atleta dentro do futebol? Claro, entre amigos, tu ainda joga ou não? Não, Agora deu uma não, segurada. dificilmente jogo futebol. Eu acho que nesses 3 anos eu joguei 4, 5 vezes. Foi muito, não é algo que assim. Eu falo assim, eu sou muito bem resolvido como jogador de futebol, a verdade é essa. Uhum. E, e assim, acabou, velho. Tem isso muito claro na minha cabeça. Acabou. Tenho paixão por outras coisas hoje. Entendi. E não tenho. Gosto de jogar, às vezes sou convidado, faço alguns jogos, assim. Mas é um negócio que eu tenho a necessidade de jogar futebol para preencher alguma coisa dentro de mim. Isso não. Uhum. Compreendo. Antes da gente seguir para a reta final da nossa entrevista, quem que é o Arthur fora do mundo do futebol? Quem que é o Arthur fora? Que música que tu gosta de ouvir? Quem que é você fora desse planeta futebol aí? Bom, gosto de um bom sertanejo. Eu gosto muito mesmo. Agora, tem outra coisa que o futebol me deu de presente, me deu amizade. Todos os cantores sertanejos que eu era fã deles, hoje tenho amizade de todos eles. Isso é uma coisa muito legal que eu tenho comigo. Bacana. Sou uma pessoa extremamente caseira, sou acredito, um bom amigo, um amigo leal, um cara que gosta de sair para jantar, numa boa mesa, com bons vinhos, e gosto de estar com a minha família, ser marido, ser pai, e eu acho a maior, uma palavra é amigo e lealdade. Acho que são coisas que não se compra na vida, e eu acho que eu sou assim, velho. Se quiser me chamar, conte comigo sempre, para um bom almoço, para um bom jantar, estarei sempre presente e digo muito assim, se não quer minha presença, não me convide. Boa. Eu sou daquele, se alguém lembrou de me convidar para alguma coisa, é que eu sou importante para essa pessoa. Então, sou muito adepto a isso, a esse tipo de filosofia. Eu sou prova disso porque eu te convidei e prontamente tu me atendeu, sem mesmo me conhecer, sem mesmo. Cara, tu simplesmente disse, beleza, vamos marcar. Então isso faz totalmente a diferença, né? Eu já te admirava quando jogador e agora passo a te admirar ainda mais como pessoa, cara. Eu, eu sou assim, eu digo, se alguém lembra de mim ou lembra de qualquer pessoa, é porque tem uma certa, tem importância. Eu acho que é do nosso dever atender a tudo e a todos. O que dá para fazer, dá para fazer. O que não dá, não dá. E se eu falar que eu não posso realmente. Agora, para mim, do meu modo de pensar, na minha maneira de ler as coisas, por exemplo, eu acho que nós temos que ser acessíveis. É para isso que nós, no meu caso, foi para isso que um dia eu sonhei em ser um jogador de futebol, que sonho hoje ser um grande dirigente e, e acredito muito na relação humana entre as pessoas. Sem dúvidas. Pra gente finalizar, Arthur, seleção brasileira, como é que você vê a seleção do Tite hoje para a Copa do Mundo deste ano? Vou ser bem sincero, mano. Tenho acompanhado pouquíssimo a seleção brasileira. Uhum. Até uma semana atrás, se não me engano, vi uma entrevista do Neymar, onde o Neymar se vê triste, incomodado do distanciamento da seleção brasileira com o povo do Brasil. Eu tenho uma ideologia a respeito da seleção brasileira que hoje não existe mais a seleção brasileira, existe a equipe de futebol da CBF. Essa é a minha opinião pessoal. Uhum. A seleção brasileira hoje não jogam os melhores na atualidade, jogam um grupo de jogadores que, segundo a CBF, entende que lá tem que estar. Sim. E vejo, como sempre, a seleção brasileira sempre credenciada a ser campeã mundial, mas vejo com muita tristeza a perda da identidade com o povo brasileiro. E
e como eu posso dizer, e a perda de carisma. A seleção brasileira tem que ter carisma, tem que ter, os jogadores têm que se identificar com aquilo. Eu me lembro a seleção brasileira quando chegava, quando ia jogar no Brasil, que paravam as cidades, era uma festa, era isso, era aquilo, e hoje é mais um jogo, infelizmente. Agora, somos candidatos a ser campeão do mundo? Somos. Agora, temos que ver, na hora que chegar o Mundial, como é que vamos lidar com tudo isso. Ok. Arthur, cara, foi demais. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua humildade e por essa troca de ideias muito legais, essa troca de experiências, onde a gente pode... eu gosto de dizer que o podcast ele não é uma entrevista, ele é uma troca de experiências. A gente consegue se conectar com a pessoa, a gente consegue conhecer mais da essência e personalidade dela. Eu te agradeço demais e te desejo, cara, todo o sucesso do mundo aí nessa nova etapa onde você está buscando, onde você já é concretizado dentro do mundo do futebol, mas buscando novos horizontes. Cara, muito obrigado, conte sempre comigo e a gente tá junto, cara. Que Deus te abençoe. Obrigado, um abraço, foi um prazer estar falando com você. Realmente foi muito legal trocar várias ideias que nós trocamos e estou sempre à disposição. Um abraço. Beleza, conversei com o Arthur Moraes, ex-goleiro do Benfica, da Roma, também da Chapecoense. Não esquece de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. Toda quinta e todo domingo tem um novo vídeo para você aqui. Até mais, tchau!